Todos os anos eu gosto de iniciar com uma turma a leitura da Bíblia e fazemos um desafio para que possamos ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, durante o ano. E eu gostaria de ler com vocês, começar lendo hoje o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Bem, o Pentateuco foi escrito por Moisés. E nós vamos começar lendo então Gênesis 1. Eu vou pegar minha Bíblia e vou estar lendo aqui com você. Logo no início, no capítulo 1, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Marca isso. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós vamos voltar aqui. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza terra, relva, ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Agora, prestem atenção no versículo 14. Por isso que é muito importante ler a Bíblia com muita atenção e com a ajuda. Nós precisamos, queridos, do Espírito Santo para nos orientar, tá bom? Nós não conseguimos enxergar detalhes se não for através do Espírito Santo. Então, presta atenção nesse versículo 14 e marca ele aí também. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia. Qual é o luzeiro que Deus fez aqui para iluminar o dia? Qual foi? Para governar o dia, o sol. E o menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Queridos, vamos ver aqui a sequência aqui, olha. Logo no início, Deus criou a luz. Olha só, lá no versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. E agora aqui, depois de Deus já ter criado algumas coisas, a separação da água, né, no firmamento, aonde começou a produzir relvas, ervas, né, no versículo 12, sementes, né? Aí no terceiro dia, marca aí no 13, terceiro dia, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas. Ou seja, o sol não produz a luz, Deus criou a luz antes do sol. Durante muitos anos, muitos séculos, imaginava que o sol é que trazia a luz para a terra. Hoje nós sabemos que a luz não vem do sol. Como que Moisés iria saber de algo tão maravilhoso assim, se não fosse inspiração do Espírito Santo? Gente, olha que coisa maravilhosa. São pequenos detalhes que nós vamos lendo e não percebendo que a Bíblia vai nos mostrando que não tem como o homem saber disso. Moisés não tinha como saber disso. Há mais de 3.000 anos foi escrito a palavra de Deus. Como que eles iriam saber de algo tão tremendo que no nosso século, né, há pouco tempo atrás foi descoberto isso? Como assim? Século recente é que foi descoberto que o sol não produz a luz.
A luz foi criada antes do sol. Isso é maravilhoso. Vamos continuar lendo aqui. E eu quero que vocês prestem atenção no que está falando assim. Ó. Houve tarde o quarto dia. Disse também Deus. Presta atenção nisso. Ó. Disse também Deus. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, agora prestem atenção neste detalhe. Façamos, marca aí, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Queridos, eu estou aqui sentindo a presença do Senhor, o mover, o Espírito Santo, porque não tem como você ler essa palavra e não ser tocado pelo Espírito Santo. Não tem como. Eu realmente estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. E espero que você que está me ouvindo também esteja sentindo, porque você também está com a palavra e o Espírito Santo de Deus está aí com você. E olha o que está falando aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Queridos, como que Moisés ia escrever algo assim se não fosse pelo Espírito Santo? Façamos. A Trindade estava ali. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Os três, a Trindade. Um só. Queridos, é algo assim que me emociona, toca o meu coração, ao ver como a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Querido, você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa perceber, entender que esta palavra é a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo falando conosco. E continuando aqui, queridos, não tem como a gente ler a palavra, não tem como eu ler a palavra e não ser tocada pelo Espírito Santo, porque é Ele quem escreveu. E olha que coisa maravilhosa, quando as pessoas falam que a Bíblia foi escrita por os homens, mostra isso aqui para eles, mostra, sabe, fala como que eles, mostra só essas duas partes que eu mostrei para vocês em relação ao sol e à luz, e agora em relação à Trindade, como Jesus não tinha vindo ainda, eles não sabiam de nada ainda, Moisés não sabia de nada, Moisés só sabia que havia um Deus, ele não sabia de tudo isso aqui, como que ele iria saber? E para escrever com detalhes, como tudo foi feito, só não vê quem não quer, quem está cego. Querido, se você quer ganhar sua família para Jesus, ore por ela. Ore por ela. E comece a ler a palavra e a conhecer a palavra. Olha o que diz aqui, no 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vocês terá para mantimento. Queridos, Deus deu o governo da terra para o homem. O governo da terra Deus deu ao homem. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra
que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover. Preste atenção disso. Não havia chuva ainda sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha que coisa linda. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes é falado somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas, queridos, foi criado também a árvore da vida no meio do jardim. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pisson, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o délio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus deu um direcionamento para o homem, marca isso. Era para o homem guardar o jardim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, ele poderia comer da água, da árvore da vida. Ele só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, de todas as árvores que Deus criou, tudo era para eles poderiam comer. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Ou seja, o homem foi responsável por dar nome a todas as plantas e a todos os animais. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma mulher auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou-lhe o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, aqui tem um detalhe muito importante que eu gostaria que vocês marcassem, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Hoje nós vemos muitos problemas acontecendo nos casamentos, porque muitos homens, eles casam, mas continuam frequentando a casa da mãe com muita frequência. Em vez de almoçar com a esposa, almoça com a mãe. Em vez de tomar o café da tarde com a esposa, vai tomar com a mãe. Sai do serviço e ao invés de ir direto para casa, a esposa está esperando, vai estar com a mãe. E ao contrário também, muitas mulheres casam e continuam na casa das mães. Queridos, aqui é muito claro. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Isso não quer dizer, querido, que você vai abandonar os seus pais. Mas aqui há um conselho, há um direcionamento. Na realidade, há um mandamento. Deixa pai e mãe. Eu sou mãe e o meu filho casou. E eu falo, foi muito dolorido para mim. Eu tenho certeza. Mas eu consegui me manter. Ter o cuidado de preservar e entender que agora ele tem uma nova família. Eu não faço parte mais da família dele. Ele faz parte da minha família, mas
Eu não faço mais parte da família dele. Eu agora sou parente dele. E é isso que nós, mães e pais, temos que entender. Os nossos filhos são criados para voar. Eles são criados para constituir a família deles. E eles vão estar conosco, mas dentro do tempo deles. E nós temos que dar espaço. Se nós somos as mães, nós temos que dar espaço para a esposa, né? Se é a mãe da moça, tem que dar espaço para a moça com o esposo. Então, queridos, vamos pensar nisso. Você como filho, você como filha, de não ficar frequentando a casa da sua mãe diariamente, tá? Ou do seu pai diariamente. E da mesma forma, pais e mães, parem de tentar controlar os seus filhos, ok? Então vamos continuar aqui. Eu quero finalizar aqui nesse capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: olha como que a serpente fala. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui há alguns detalhes importantes. Primeiro, com certeza a serpente estava observando a mulher. A mulher devia passar perto desta árvore frequentemente e a serpente estava ali, observando, tomando conta dela. E é assim que o diabo faz conosco, ele fica nos observando. A palavra diz que ele fica ao nosso derredor, né? Esperando para nos pegar. Porque ao nosso redor a Bíblia diz que estão os anjos. Mas ele estava aqui observando a mulher. Por que ela ficava indo ali perto? Já que o Senhor tinha falado com ela para não se alimentar. Querido, do pecado nós temos que nos afastar. Tem pessoas que ficam brincando com o pecado, com a sua vulnerabilidade, com aquilo que ele sabe que é perigoso para ele. Nós temos que nos afastar. Do pecado a gente tem que estar longe, quilômetros de distância. A mulher estava ali, andando pertinho, onde Deus deu uma ordem. Vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore. E uma outra coisa interessante, o que a serpente estava fazendo ali no jardim? Já que era para Adão tomar conta do jardim. A Bíblia nos fala sobre isso, que era para o homem tomar conta do jardim. E ele não toma. Mas olha que interessante aqui também. Olha o que Deus diz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Deus dá uma ordem clara, não comer. Mas olha o que a mulher fala. Olha como que a mulher responde para a serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele. Deus não disse nem tocar. A mulher acrescentou algo. Nós temos que ter cuidado, por isso que é muito importante você frequentar uma igreja onde a palavra é pregada, onde a palavra é lida, e aonde você é orientado a ler e acompanhar as escrituras. Porque você vai ver o que realmente está escrito. Olha como é que a mulher distorceu. Olha o que ela acrescentou. Deus não falou que ela não podia tocar. Deus disse que ela não poderia comer. E aí, olha o que acontece. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Queridos, ele não ouviu a Deus, ele não obedeceu a Deus. Ele permitiu que a sua mulher o fizesse desobedecer a Deus, mas foi uma escolha dele. Ele escolheu. E aqui nós vemos um detalhe importante. A mulher tinha na mente dela que ela não podia tocar e nem comer. Então o que ela faz? Antes dela comer o fruto, ela não tem que tocar o fruto. Então ela pega ela toca, ela arranca o fruto e nada. Ela olha, não é que a serpente tem razão? Eu toquei, Deus falou para eu não tocar e eu toquei e nada aconteceu, tá tudo a mesma coisa. Se eu toquei e nada aconteceu, eu posso então comer. E ela come. E no que ela come, ela dá pro seu marido e ele come. E aí sim, os olhos dele se... Bem, eu quero parar por aqui e quero que você
Sempre que estiver lendo a Bíblia, observe os detalhes, vá marcando e ore. Pede ao Espírito Santo para lhe ajudar. Eu espero que eu possa ter contribuído com você, com a sua leitura, com o seu estudo, e que você possa, a partir de hoje, ficar mais atento, usar o seu marca-texto e ler com cuidado a palavra de Deus, sabendo que o Espírito Santo é que vai te direcionar. Guarde no seu coração a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.